Entre todos os capítulos de estudo da doutrina espírita, talvez o mais intrigante, o mais fascinante de todos eles, seja o estudo que o Espiritismo nos oferece sobre a justiça divina. Talvez por ser o ponto que conecta o homem com Deus e as leis do universo, talvez por ser o ponto de confluência de todos os princípios doutrinários, aonde nós assistimos à imortalidade da alma, a presença do Criador, a ideia da reencarnação, o fenômeno da evolução, as relações do homem com as leis do universo. O princípio da chamada justiça divina é um dos capítulos mais interessantes que o Espiritismo possui para que a gente possa se apropriar daquilo que o Espiritismo trata. Sem dúvida nenhuma, o entendimento que ao longo da história da humanidade foi oferecido para a criatura humana, como entendendo como sendo a manifestação da divindade sobre os homens, nem sempre foi revestido de um aspecto de misericórdia. Em todas as culturas sobre a face da Terra, a manifestação dos deuses ou de um único Criador sobre os homens sempre esteve presente em todas as religiões do planeta. Todas. Em todas elas, o Senhor ou os senhores, os deuses, ofereciam aos homens a possibilidade de eles serem felizes ou não após a morte, a partir do momento em que se identificassem com um código de conduta. A oferta que as doutrinas religiosas faziam aos homens era de que todos nós seríamos dotados de uma porção espiritual que sobrevive à matéria, que sobrevive à morte, e que essa nossa porção após a morte iria encontrar-se com essa divindade, com esses senhores, e a partir dali ser apreciado se a conduta de cada um dos homens sobre a face do planeta obedeceu ou não ao código estabelecido por esses deuses. Então, a alma imortal, confrontada com o código de conduta desses deuses, iria ter, após a morte, um julgamento, aonde ela seria consagrada a instâncias de sofrimento ou de felicidade. Esse é um conceito que está presente nas diversas culturas. Entre os gregos havia o Hades e os Campos Elíseos. Os Campos Elíseos como sendo o local onde as criaturas viveriam na convivência com os deuses. E o Hades, o local de sofrimento consagrado às almas que deveriam ser passadas por uma série de dores até que elas pudessem renascer entre os homens através do chamado fenômeno da palingenesia, ou seja, a reencarnação. Também entre os judeus a ideia de uma instância de felicidade acabou se consagrando ao longo do tempo, apesar de, na lei de Moisés, não haver nenhuma notícia sobre vida após a morte. Mas os profetas de Israel foram soprando notícias do mundo espiritual, promovendo assim umas reflexões mais agudas sobre a sobrevivência da alma. Mas mesmo com esses conceitos, havia um destino para as criaturas, de sofrimento ou de felicidade, se os homens obedeciam ou não ao código estabelecido por Deus. Esses códigos que apresentavam-se nas religiões antigas, eles também vieram fazer parte dos códigos mais modernos religiosos, como o Código Cristão, que tem apenas 2000 anos, e mais especificamente o Código Muçulmano, que tem 1300 anos. Essas doutrinas mais modernas, mais atuais, como o cristianismo e o islamismo, vieram oferecer para nós as mesmas leituras. O homem é dotado de uma porção espiritual que, após a morte, desprende-se do corpo, será julgada e então o seu destino irá ser conduzido para um local de felicidade
ou de infelicidade, a depender de termos ou não obedecido ao código moral estabelecido pelo Criador, aí no caso já doutrinas monoteístas. Então, o Criador destinaria os homens a uma instância ou a outra. É, portanto, uma visão muito recorrente dentro da leitura, da literatura religiosa do mundo, o conceito de que sim, após a morte, todos nós estaremos fadados a um processo de desconstrução e reconstrução das nossas emoções pela possibilidade de nos defrontarmos com as consequências das nossas ações, dos nossos atos. Agora, a doutrina espírita, como uma mensagem profundamente moderna, com seus apenas 165 anos de existência, oferece para nós uma visão completamente revolucionária de tudo isso. Primeiro que a doutrina espírita vai ressignificar uma série de coisas que as doutrinas mais antigas nos ofereciam de maneira mais dogmática. As doutrinas mais antigas nos falavam de julgamento, nos falavam de juízes, falava de penas eternas. E o Espiritismo, visitando essas angústias humanas, investigando essas questões e trazendo a visão dos espíritos para almas mais experimentadas, mas capazes de entender a lei do universo, vai resgatar as leis universais que existem desde o início dos tempos, mas que nós, pela nossa infantilidade espiritual, fazemos leituras muito rasas, apresentando algumas visões de que, de repente, dentro daquilo que Deus teria para oferecer aos homens, as nossas condições de julgamento da justiça divina fossem marcadas por uma série de instrumentos extremamente rígidos dentro das nossas condições de apresentação diante da justiça divina. O primeiro ponto de mudança que nós encontramos nessa justiça é que não existem juízes externos. Para a visão da doutrina espírita, não existem espíritos que vão julgar a nós quando desencarnarmos. Os nossos juízes serão todos internos. Nós é que vamos dar a nossa sentença de absolvição ou condenação. Não haverá, segundo aquilo que a literatura espírita nos apresenta, nenhum tribunal para estabelecer a métrica das nossas culpas e dos nossos processos de absolvição. O próprio indivíduo é que celebrará para si mesmo as suas sentenças pessoalíssimas diante daquilo que a vida possa nos oferecer. E aí podemos dizer, mas isso não é verdade. Já ouvimos muitas vezes o contrário disso. Na obra Libertação de André Luiz, por exemplo, existe um tribunal julgando uma mulher, que inclusive se transforma em lobo. E temos também no livro Nosso Lar juízes externos. Afinal, André Luiz fala de espíritos que no umbral lembravam para ele que ele era um suicida. É verdade, essas ocorrências existem, mas eles não são representantes da justiça divina. Eles não são representantes da vontade de Deus. Tanto o personagem que aparece no livro Libertação julgando um outro espírito, como aquelas entidades que acusam André Luiz no livro Nosso Lar de ser suicida, não estão em nome de Deus fazendo isso. São espíritos que avocam para si mesmos uma autoridade que eles não possuem para estabelecer culpa, sentenciar pessoas em tribunais que inexistem na justiça divina, mas que existem dentro da construção perversa que as criaturas humanas desenvolveram na atmosfera psíquica da Terra pela perturbação que nos caracteriza.
do ponto de vista espiritual, do sentido mais exato, não há, da parte daquilo que o Espiritismo nos diz, ninguém designado pelo próprio Criador para nos medir, nos julgar, absolver ou condenar, senão nós próprios. Diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos que a lei de Deus está na própria consciência. Quem irá nos julgar? A própria consciência. É o nosso próprio eu profundo que sabe a extensão das nossas culpas, não precisa que ninguém nos diga, que vai nos medir para sentenciar a nossa absolvição ou não. E como é que isso se processa? Isso se processa pelo entendimento que o homem tem sobre a própria vida. Quanto mais eu sei, mais eu compreendo com nitidez a lei de Deus e mais eu passo a me cobrar. Explicitando aquela frase, a quem muito será dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Por quem? Por seres externos ou pela própria consciência? Pela própria consciência. Somos nós mesmos que iremos nos sentenciar. Nós queremos fazer. Isso pode levar as pessoas a um raciocínio equivocado. Se é conhecendo que a gente se torna mais ou menos culpado, então melhor seria não conhecer para não ser cobrado. É ingênua essa leitura. Porque não conhecer é não saber por onde pisa. É como se fosse assim, se eu não soubesse da reencarnação, se eu não soubesse da lei de causa e efeito, se eu não soubesse da justiça divina, eu não saberia o que são meus laços familiares. Eu não saberia o que é o meu arranjo familiar. Eu não saberia como foi que se organizou o meu núcleo familiar e o que me compete fazer para o entendimento de meus filhos, meu cônjuge, meus pais e meus irmãos. Eu não conseguiria entender verdadeiramente a minha presença nesse cenário. Então, por essa razão, é muito importante que a gente compreenda para julgar com mais proveito, para avaliar com mais nitidez. Saber que eu sou uma alma imortal me permite agir com muito mais acerto. Eu consigo acertar muito mais na minha família, sabendo que sou um espírito imortal, que estou reencarnado, que minha família tem vínculos espirituais comigo e que eu tenho que amar para ser feliz. Nossa! Quanto acerto decorre na minha vida quando eu descubro isso. Então, descobrir isso, meu Deus, é uma coisa espetacular para que eu consiga acertar. Mas, ao mesmo tempo, tem consequências. Como eu sei, eu me cobro mais, eu me puno mais, eu me sinto mais chamado pela vida por aquilo que eu consigo conhecer do mundo espiritual. Só que é o seguinte, realmente eu sou cobrado mais. É verdade, quem conhece mais é cobrado mais. Mas além de eu ser cobrado mais, eu acerto e eu posso acertar muito, 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 muito mais. Vale a pena. Ainda que eu me sinta mais cobrado, eu consigo acertar absurdamente mais. Como diz Jesus, é melhor andar na luz do que na escuridão. Quem anda na luz anda mais rápido. Quem anda na escuridão anda às apalpadelas. Conhecer a compreensão mais exata da lei de causa e efeito e o mecanismo onde estamos acelera a nossa evolução. E se erramos, evidentemente, nos sentimos mais cobrados. Nos cobramos muito mais. E é nesse sentido que a doutrina espírita nos diz que a justiça divina não é feita por juízes externos, ela é feita por juízes internos dentro de nós, que são os ditames da nossa própria consciência, da nossa própria compreensão do que seja a vida. Ao mesmo tempo, a doutrina espírita vem nos segredar uma segunda informação extremamente consoladora, que as penas não são eternas. É uma das coisas mais consoladoras que o Espiritismo tem para dizer. Ainda que erremos, não sofreremos por toda a eternidade.
nossos filhos equivocados, que escorregaram pelo barranco do suicídio e que se precipitaram em experiências terríveis no crime, na droga, na loucura, na promiscuidade, na prostituição, na violência, na delinquência, no ódio, no desamor. E que nós muitas vezes nos desesperamos pelos caminhos tortuosos que eles escolhem, que choramos amargamente as opções infelizes que eles tomam, os processos dolorosos que consomem as noites dos pais, indagando por onde andam seus filhos equivocados. E quando a morte vem e os transfere para o mundo dos espíritos, quantas almas soluçam desarvoradas pelo destino de seus filhos. A partir do momento em que temos a possibilidade de saber que a vida continua e que as penas não são eternas, nós naturalmente descobrimos que os nossos filhos, e nós também, teremos a possibilidade de refazer as nossas histórias. Nossos filhos, que de repente viveram a experiência do suicídio, não estão consagrados à desgraça eterna. São almas que, como nós, poderão se levantar, saber que eu poderei resgatar meu filho da escuridão, que mesmo que demore, eu posso estar entre aqueles que poderão descer nas furnas escuras, para resgatar pelo meu amor as almas com as quais eu me comprometi e que me sinto ligado e que farei o esforço que for necessário para resgatá-lo e que sei que terá resultado porque mais cedo ou mais tarde ele será resgatado. Meu Deus, o que pode ser mais consolador do que isso? As penas não são eternas e você poderá fazer parte dos resgatadores. Assim como você também, pelos equívocos que tem, apesar das nossas culpas e pesos, um dia alguém vai resgatar a nós também, para que nós consigamos estar de pé. Mesmo que a gente tenha se equivocado, tenha enlouquecido, tenha cometido uma série de desatinos, a lei de misericórdia e amor nunca, nunca, nunca nos abandonará, nunca nos esquecerá e possui um espaço reservado para nós, para que nós sejamos plenamente felizes. Essas mensagens que a doutrina espírita nos oferece são de uma condição consoladora extraordinária. E nós vamos descobrir que, na verdade, o que constrói em nós a condição de felicidade e de infelicidade não são os aspectos litúrgicos, os processos que dizem respeito aos nossos rituais, nem às nossas crenças. Uma das páginas mais belas do Livro dos Espíritos é a questão 982 da obra básica. Nela, Allan Kardec indaga aos espíritos se é necessário ter profissão de fé espírita e crer na manifestação dos espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura. Olha a pergunta. É necessário fazer profissão de fé espírita, ou seja, ser espírita, e acreditar na manifestação dos espíritos para ter uma boa sorte na vida futura? E respondem os espíritos: não. É necessário fazer o bem. Porque se fosse necessário ser espírita para ir para um local bom, para onde iriam aqueles que não conheceram, não tiveram a chance de conhecer? Não seria um absurdo estarem condenados ao sofrimento pessoas que não tiveram a chance de ter o acesso ao conhecimento espírita? Então, por essa razão, destaca-se diante de nós a percepção nítida de que é a prática do bem, independente dos rótulos, das doutrinas, das religiões a qual pertencemos,
Às vezes queremos tanto converter alguém, querendo que ela mude de religião, que ela se transforme em espírita. A condição para a felicidade da vida futura não é ser espírita, é fazer o bem. Se a pessoa é católica e faz o bem, deixa. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec diz que o Espiritismo não está interessado em converter ninguém que está satisfeito com sua fé. Então, se a pessoa tem a sua fé, está satisfeita com ela, vive bem na fé que possui, deixa a criatura em paz. Deixa que a pessoa faça o bem no espaço que ela acredita que é o correto. Deixa que ela viva o bem na religião que ela possui. Deixa que ela participe do seu culto, da sua missa, que ela se emocione. Deixa que ela siga seu caminho. Porque o que importa é o bem. Não é uma profissão de fé espírita. A gente realmente pode oferecer a doutrina para os que se encontram perdidos, desarvorados, desesperançados, angustiados, depressivos, deprimidos, ansiosos, angustiados. Sim, esses precisam de uma paz para seus corações. E, de repente, a doutrina espírita pode ser um excelente instrumento. Mas não que tenhamos que tirar as pessoas a fórceps das suas doutrinas para encaixá-las dentro da doutrina espírita, como se somente aqui nós pudéssemos conseguir a condição de felicidade. É um equívoco da nossa parte pensarmos dessa forma. Assim, portanto, na leitura que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos perceber que, no fundo, não é a nossa fé que vai nos promover a condição de felicidade na vida futura. O que vai promover são os nossos atos. São os meus atos. São as minhas ações que determinam a minha vida no momento futuro. Como que eu vou medir em que condição eu ficarei do lado de lá? As minhas ações, o meu comportamento, as minhas opções de vida, a minha escala de valores. Quando eu conseguir entender que é pela prática do bem que eu vou fazer isso, vai ficar muito claro para mim. Nós encontramos dentro do texto bíblico duas falas que parecem antagônicas. Paulo diz assim: o homem é justificado pela fé e não pelas suas obras. Justifica-se o homem pela fé e não pelas obras, pelo que ele faz. E Tiago diz: o homem é justificado pelas obras e não pela fé. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas, meu Deus, afinal, é pelas obras, pela fé? Como é que é isso? É pelas duas coisas. Porque querer fazer as coisas sem ter sentimento também não resolve. Fazer as coisas com sentimento de obrigação, ou fazer para que os espíritos vejam e a gente se sinta salvo do ponto de vista espiritual, é uma ingenuidade espiritual. Tem que fazer o bem porque os espíritos estão vendo, se eu não fizer eles vão me ver, vão me cobrar. Isso é uma grande bobagem. Nós temos que fazer porque queremos fazer, porque temos a ardência de fazer o bem. Esse é o sentido da fé que Paulo coloca. O homem é justificado pela fé e não pelas obras, porque se eu tenho ardência de fé, eu faço o bem. Se eu tenho conexão com o divino e com o sagrado, eu me sinto convocado a fazer o bem. Se eu tenho fé e não faço o bem, essa minha fé é uma fé estranha. Então, quando a gente coloca essas duas verdades, uma diante da outra, a de Paulo, que diz que o homem é justificado pela fé e não pelas obras, ele está querendo dizer que a gente não deve achar que é fazendo que a gente se salva. Tem que ter sentimento no que faz, tem que ter conexão, tem que sentir o outro como irmão, tem que fazer as coisas com processo de emoção, com amor, como ele mesmo dizia. Ainda que eu falasse a voz dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. É esse o sentido. Não adianta eu distribuir as coisas apenas do lado de fora, sem sentir. Não vai resolver. Assim como também não adianta eu ter uma fé e não fazer nada pelas pessoas. É preciso conjugar essas duas peças. Ter uma conexão com o divino e uma conexão com os outros. Fé e obras. Esse é o grande propósito.
Porque são as nossas ações, as nossas movimentações diante dos homens, ou seja, os nossos atos, que vão determinar a nossa condição do outro lado da vida. Quando nós percebemos que nós fazemos das nossas vidas uma sequência de equívocos, uma sequência de erros, e dizemos assim: eu sei que eu devia perdoar, mas fulano não merece, mas eu mereço ser feliz. Eu odeio e acho que ele não merece ser feliz, e eu também não vou ser. Então solta a criatura, deixa ele em paz e vai ser feliz. Perdoa o cara, pelo amor de Deus, para você ter uma vida melhor. Mas quando eu não faço essa opção, eu digo, não, eu vou me vingar, eu vou buscar, eu vou cobrar, eu vou até o final. Eu não vou descansar enquanto eu não destruir fulano. Eu estou acabando comigo. Eu estou criando uma história espiritual para mim péssima. Então, todas as vezes que eu odeio o meu irmão, que eu odeio o outro, que eu promovo uma ruptura com o outro, eu estou me afastando do propósito superior. E a consequência é o quê? O sofrimento. Não serão juízes que vão dizer, você não amou o próximo, hein? Então eu vou lhe punir. Não, eu vou levar para o mundo espiritual um coração empedrado, um coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Um coração desse tipo, como é que vai ser feliz, gente? Não tem como. Não tem como. Então a gente chega no mundo espiritual todo sequelado. E vou dizer para vocês, todos os espíritos serão felizes, todos, mas há uma condição para ser feliz. Viver o amor. Se eu não vivo o amor, eu não vou ser feliz. Então, o que faz as almas serem infelizes do lado de lá? Não terem vivido o amor. Se alguém não vive o amor, não vai ser feliz. Vou fazer logo aqui uma fala que é para ficar claro. Se você não ama, não espere felicidade. Você não ama, não espere felicidade. Eu vou dizer de novo para que ninguém esqueça. Você não ama, não espere ser feliz. É um determinismo sagrado do universo, que o amor é a condição inarredável para o acesso à felicidade. Então, quando eu odeio o meu próximo, quando eu odeio as pessoas, quando dentro do meu lar eu crio ódio, eu crio mágoa, eu tenho raiva, eu quero me vingar, eu desenvolvo uma série de sentimentos negativos, eu não tenho como ser feliz. Eu não tenho como ser feliz. É impossível ser feliz sem amar. Quando eu me afasto do próximo, não tem como ser feliz. Assim como também, quando eu me afasto de Deus, como que eu vou ser feliz distante de Deus, amargurado, com raiva dele, vivendo a vida distante de sua lei? Que ele diz, não existe Deus, por isso eu posso fazer o que eu quiser. Então eu enveredo pelo caminho do crime, da loucura, da promiscuidade, de uma série de perturbações, querendo afrontar Deus, querendo desafiar. Eu quero que ele venha aqui, tu não existe, vem fazer mal a mim. Quando nós entramos nesse processo, nós estamos num fenômeno de perturbação tão profunda que a gente nem imagina onde está. Impossível ser feliz se nós nos afastamos de Deus. Impossível. Eu não estou falando de se afastar de Deus, não ir para um templo religioso, não ir para uma religião. Eu digo é sentir Deus, sentir a natureza, sentir a sua proteção, sentir a vida que nos circunda. Esse é o sentido da presença de Deus. Então, se eu não sinto o meu próximo, se eu não sinto Deus, eu não sinto nem a mim mesmo. Eu não amo o meu Criador, eu não amo o outro, como que eu vou amar a mim? Se eu amasse a mim, eu queria a minha felicidade. Porque quem se ama quer ser feliz. Mas se eu odeio as pessoas que convivem comigo, se eu já briguei com Deus, como que eu posso estar feliz comigo mesmo? Eu também não estou em paz comigo mesmo. Eu odeio a Deus, eu odeio ao próximo, eu odeio a mim mesmo. Como é que eu vou ser feliz do lado de lá? Não tem como. A regra para a felicidade é amar a Deus,
amar ao próximo como se ama a si mesmo. Então é amar a Deus, amar ao outro e amar a si. É esse trinômio que vai contribuir para que a gente consiga alcançar a felicidade do lado de lá. São os meus atos que vão realmente determinar a minha condição do outro lado da vida. A justiça divina se estabelece em cima daquilo que eu faço com o tempo que Deus me concede na terra. De acordo com aquilo que eu executo, de acordo com aquilo que eu faço, o Senhor delibera sobre aquilo que seja, não de maneira particular, mas porque a sua lei, que está dentro de nós, estabelece os processos de sentenciamento, de culpabilidade, de responsabilidade diante da vida. Sou eu que vou ser o artífice da minha própria história. A grande verdade que a doutrina espírita nos traz sobre a justiça divina são 3. Primeira, não existem juízes externos. 2, as penas não são eternas. 3, eu sou o artífice da minha felicidade. No dia que eu descubro que não sou assim por causa de meu pai, de minha mãe, de meu irmão, de meu marido, de meu filho, de minha mulher, mas por causa de mim, eu me transformo numa alma liberta. O primeiro passo para o processo de autoconhecimento é descobrir: eu sou o artífice da minha vida. Parar de culpar as pessoas e descobrir que sou eu que preciso efetivamente realizar o grande movimento na direção do amor. Independente do quanto tenha que fazer de esforço para isso. Uns, às vezes, precisam se esforçar mais, outros menos. Mas só o amor tem a chave para abrir as portas do céu. Para que a gente possa sair do mundo físico para o mundo espiritual e encontrarmos a justiça divina em melhores condições, nós temos que saber que são os nossos atos que abrem para nós a condição de méritos e deméritos, de bênçãos e de sofrimentos do mundo espiritual a partir das leituras que fazemos do tempo que Deus nos concede na Terra. Assim, para todos nós que somos espíritas, não percamos mais tempo nos caminhos tortuosos que não nos conduzem ao amor. Se o nosso objetivo é a felicidade, não tenhamos dúvida, façamos a opção pelo amor. Se você fizer a opção por esse caminho, o resultado disso será a felicidade. Pode ser que os nossos pés sangrem, pode ser que as nossas mãos sangrem, pode ser que enfrentemos muitas dificuldades para isso. Mas o corpo, ele foi nos dado para que a gente exercite virtudes. E as riquezas do mundo material, nós não vamos levar. Não vamos levar nada dos bens materiais. Se for preciso sacrificar bens materiais para a vitória moral, nem vacilemos nessa decisão. Façamos a opção pelas vitórias morais. Que os valores da terra ficam todos aqui. E muitos de nós nos arrependemos quando descobrimos que usamos equivocadamente o tempo que Deus nos concedeu. Analisemos por essa via e façamos todo o esforço possível, sem esquecer que não há juízes externos, que as penas não são eternas e que eu sou o artífice da minha própria história, fazendo disso uma síntese da busca do amor para a nossa própria felicidade.